Então, dando continuidade aqui às nossas oficinas virtuais, vamos continuar ensinando como um boneco, que é um boneco bem simples que eu faço geralmente no começo das oficinas. Então eu peço para a criança, a gente pega várias revistas, como essa aqui, né? Revistas, qualquer tipo de revista, como tem vários tipos de revistas dessa aqui. Aí você pede para a criança recortar, ver a figura que ela acha interessante, o personagem que ela acha interessante, e ela vai recortar esse personagem. Então vamos supor, ela escolheu esse personagem aqui, certo? Então ela cortou o rosto do personagem. Eu escolhi esse que começou, fez o boneco, eu escolhi o boneco. Eu geralmente peço para que elas escolham alguém que elas se identificam, personagem que elas se identificam, né? Então aí, um boneco é feito de quê? Da cabeça. Aqui eu já cortei, né, no caso, o tronco e o membro inferior, que são as pernas, certo? Então, tem aqui o meu boneco. No caso, eu tenho separado esse aqui. Então, vai ficar assim. Aí, depois da criança escolher, né, o personagem que ela quer, a figura que ela quer recortar, eu sempre peço para ela recortar todas as partes do boneco. Eu vou pegar uma caixa de papelão. Eu estou usando esse papelão aqui, porque esse papelão aqui é um papelão mais fino, pode ver. Mais fino. Tem esse aqui que é um pouco mais grosso, né? Mas o melhor para trabalhar é com caixinhas. Aqui pode ser até capa de revista, ou mesmo cartolina, né? Que é o material mais fácil da criança cortar. Esse aqui ela já vai sentir um pouco de dificuldade, né, de cortar o papelão. Porque ele é um pouco mais duro, mais grosso. Mas um papelão mais fino assim, né? Então ele vai facilitar. Aí eu vou pegar a cola. Aí eu vou recortar aqui. Esse tipo de trabalho aqui é bom porque provoca muito a criança a trabalhar a coordenação motora, né? Ela vai ter que estar com o olhinho dela. Isso não pode ser um papelão muito grosso, porque geralmente criança é aquelas tesouras escolares, né, sem ponta. Então, o ideal mesmo é uma cartolina. Agora, eu vou pegar um palitinho desses, cola quente.
Olá, eu sou um personagem criado por Pedro Boneco. Aí ele pode contracenar um com o outro. Esse tipo de boneco chama-se boneco, né? Um boneco plano, tá vendo? E é bastante usado também em teatro, teatro de bonecos, teatro lambi-lambi, o pessoal usa muito esse tipo de boneco também. E para criança é um boneco rápido de fazer, prático. E se você pedir para ela trabalhar as características dela, diga, pega um personagem que você acha que já assemelha mais a você, você também vai estar vendo, né, como ele se imagina. Enfim, dá para trabalhar muita coisa com a criança, observar, né, o tipo de personagem que ela faz, certo? Então esse é um boneco bem simples, bem fácil de fazer, bem rápido. E eu recomendo, as crianças adoram fazer isso aqui. Nós também temos agora, depois desse vídeo, um outro vídeo falando sobre arte e educação também, um encontro que nós fizemos com o Aldir, lá do Pé no Chão, grupo Pé no Chão, com a Zanza, do grupo Detalhe, e eu, Pedro Boneco. Nós fizemos um debate falando um pouco sobre arte e educação. Esse vídeo vai estar disponível integralmente no nosso canal no YouTube, Pedro Boneco, a descrição está aqui também. E colocamos algumas partes. Então quem estiver acompanhando aí as oficinas do nosso trabalho vão poder assistir parte desse vídeo que vem logo a seguir. Eu acho que isso que você fala, Pedro, desculpa interromper, acho que é interessante, né, quando a gente fala até o grupo de apoio mútuo, né, então esse apoio mútuo, porque a gente, como eu falar, né, a gente tem, por exemplo, todas as segundas-feiras é o dia de reunião pedagógica, né, para a gente avaliar as ações que foram feitas semana passada e mais ou menos ter a ideia que será feita na semana seguinte, né, mas o que é interessante é porque o educador social, né, ele tem essa flexibilidade humana muito grande, porque você, quando está nas ações, vai surgindo muitas coisas, né? Então, você pode até projetar uma atividade hoje, com música, com dança, com pintura, mas a partir de uma pergunta ou de inquietação de um menino ou menina, opa, né, a coisa agora vai precisar tomar um outro rumo, né? E isso, quando você trabalha num processo de diálogo, de roda, da construção coletiva, né, porque acontece muito isso às vezes, né, a gente vê muito projeto assim, ou alguns educadores que colocam assim às vezes, não, porque eu estou lá para tentar mudar a realidade daquela criança, e a sua realidade, né, você faz parte desse contexto social, né, então não é a mudança dela, é a nossa mudança, mais uma vez, é um apoio mútuo, é uma colaboração muito mútua, né? Claro, as experiências de vidas específicas, né, o percurso de vida, a realidade de vida, vai fazer alguns elementos de diferença, mas no contexto geral, estamos num contexto único, né? Eu não posso querer mudar um contexto de uma cidade e eu não me colocando nessa cidade, né? Eu não me colocando nessa realidade social, né? Então, essa percepção e essa sensibilidade do educador é muito grande, né? Quantas mudanças de atividades já houveram na construção de um educador, né? Você montar tudo e naquele momento, e depois que resultado bonito que saiu, né? Daquela realidade, não do improviso, mas de uma provocação simultânea, né? Então, é isso que estimula, né? É isso que nos provoca, e é isso que vai construindo as nossas experiências como educador social. Mas eu acho que só funciona também na prática se estamos abertos a isso, né? Isso, Porque se a gente se isso, Zé. coloca, como você falou aqui, se a gente se coloca, estou aqui para ensinar, eu acho que a escola tem muito isso, que já tem coisas muito ultrapassadas. Estou aqui para ensinar, eu estou aqui, você está aqui. A gente já não consegue uma relação interessante, porque vai estar Isso. sempre a coisa de alguém estar mandando, né? E eu procurava, claro que aonde a gente passava, eles sabiam que
Aquela pessoa era o professor de teatro de bonecos, aquele era o instrutor de teatro e tal. Mas a gente tentava romper um pouco essa coisa de é autoridade máxima. Não, né? Nos projetos que a gente fez, a gente tinha uma relação mais próxima. Até porque eu acredito que se não tiver essa relação próxima, a gente não consegue nem entrar, porque a criança ou adolescente vai, né, se blindar de um jeito que tu não entra, né? Tanto que Isso. tem as defensivas, né? As crianças e adolescentes ficam na defensiva quando eles percebem alguma coisa que não é para eles ou que eles não estão gostando. Então, eu acredito que tem que estar bem aberto a isso, assim. Não, é isso mesmo, né? E quando a gente fala contexto Brasil, né, o Brasil é uma grande referência a nível, né, de educação social, né? Quantas pessoas, né, em umas décadas atrás vinham estudar mesmo educação social no Brasil, né? Quantos países, muitas pessoas da Europa vinham fazer essas experiências, né? Porque lá tem as disciplinas mesmo na universidade, né? De educação social, educador social, né? Hoje no Brasil tem dado alguns avanços, né? Em algumas regiões nesse aspecto, né? Por outro lado, tem causado algumas como é, eu posso dizer, algumas críticas nesse contexto, porque o medo que se dá quando a educação social ela entra para o campo universitário, para ela também não se moldar muito, né, ao campo acadêmico e esquecer de estar mais uma vez, né, essa liberdade circular que ultrapassa o muro da universidade para o muro do dia a dia, do cotidiano periférico, né, dos contextos sociais de cada cidade. Mas temos muitas pessoas que têm até registrado o trabalho das suas próprias experiências, né, que têm compartilhado momentos que têm sido espaços e fontes de aprendizado muito grande, né, aí mais uma vez, né, de educador para educadores, de educadoras para educadores e vice-versa, né, então essas experiências de realidade de vida têm sido muito grande, enriquecedor para a gente como educação popular, como educação social, né, e, quem sabe, realmente ter como essa parceria ou essa interação com as próprias universidades, né, que possam estar vendo isso como algo também progressivo na área da educação, mas não com cuidado para não se limitar a como uma ciência fechada, como aquilo, e que a sociedade e a periferia seja só o espaço de laboratório de estudo, mas que seja sempre constantemente espaços de aprendizado, né, porque até o nosso trabalho, né, que vá do trabalho do teatro, que vá do trabalho do boneco, mas a gente sempre deseja que um menino desse entre na universidade, né, que chegue esse espaço lá, que realmente possa nos ajudar a realmente, como se diz, né, a fazer um outro mundo e que realmente ele seja possível. Ótimo. Não, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Qual é a maior, vamos falar um pouquinho das alegrias do nosso trabalho, né? Quando a gente fala em arte e educação, a gente sempre tem um pouquinho de um peso, assim, né, o trabalho, que realmente é um trabalho, né, que a gente acaba, quer queira, quer não dá para você bater o cartão ou desligar depois, né? Você acaba levando para casa, leva para, né, o dia a dia, porque você interage com crianças, com jovens, né, que já têm dificuldades, né? Então, qual é a maior alegria que vocês já passaram assim, como arte educadores? Que vocês viram, se sentiram, pô, que coisa maravilhosa, pô, senti, né, sabe? Se sente gratificado, né? Por ter realizado aquele trabalho. Uma Sim, experiência, sim. assim, um exemplo. Pensando. Ah. E aí, Zanza? Então, eu acho cada coisa que a gente já viveu, né? Listar uma, assim, mas eu fico pensando muito de uma alegria que eu tive, assim, que é tanto no trabalho que eu faço, né, como atriz, em outros espetáculos também, é o olhar verdadeiro, assim, daquela criança ou daquele adolescente ou de quem quer que esteja assistindo a uma apresentação e que a gente percebe que tocou, que ele foi fisgado de alguma maneira, assim, e percebe que
que aquilo vai fazer parte de alguma forma da sua vida dali para frente, sabe? Eu já tive várias experiências de troca, principalmente em oficina. Estava lá dando oficina, do nada vem alguém e me abraça assim muito forte e não solta. E daí, pera, não, calma. Daí, tipo, tu tem que parar tudo e larga, e aí aquilo, né, um momento, e um aluno um menino que participava da oficina de teatro, ele não era muito do afeto, assim, não curtia carinho, e eu ia nas aulas, percebia aquilo, respeitava, quando tinha que tocar ele fazia assim, quando tinha, e daí eu estava dentro de uma oficina dessas, e ele veio e me toca, e me abraça, assim, pega, né, por trás, ele não optou pelo meu olhar ainda, mas optou por trás, me agarrou, eu olhei, vi quem era. Então são essas coisinhas, pouquinhas, que me fazem acreditar, assim, por mais que todo o caminho seja difícil em alguns momentos, seja árduo, seja cruel, mas essas coisas, assim, me fazem acreditar. Teve uma outra alegria, assim, que eu senti, que era um menino que ele vinha todo encapuzado, todo na defensiva, assim, parecia que tinha vários blocos na frente dele, e eu fui. E daí, para conversar com ele, ele sentava na cadeira e olhava para o chão. E daí eu ia embaixo dele, olhava para ele e dizia, vamos lá? Não, não, tá. Daí, isso foi vários meses, assim. Daí, em alguns momentos, ele já estava aqui, né? Em outros momentos dele já estava aqui. Em outro momento, quando eu ao menos esperei, ele estava sem o capuz e conversando comigo, assim. Aquilo foi de uma alegria tremenda, assim, de saber que com o nosso trabalho e com o meu trabalho e com calma, né? Porque eu não sabia de fato da realidade toda dele, sabia um pouco, sabia que era um processo difícil, mas eu fui assim então essas alegrias do dia a dia, alguém olhar e dizer, eu estou muito feliz que eu estou aqui porque é a primeira vez que eu estou assistindo um espetáculo de teatro. Isso me faz continuar e saber que é possível. O Detalhe também trabalha em lugares, a gente leva os espetáculos, leva as oficinas para vários lugares que não teve muito acesso e que não tem muito acesso, são cidades bem pequenininhas, né? Até a gente teve uma experiência, eu, o Cid, que está aqui nos bastidores, de uma cidadezinha bem pequenininha, Atalanta, a gente foi lá e a gente dava oficinas também de teatro, a gente tinha 2 horas e pouco de viagem para ir, 2 e pouco para voltar, a gente ia conversando muito, eu e ele, e a gente ia lá para uma realidade bem difícil também, que as crianças nunca nem tinham ouvido falar, e a gente foi bem bacana. Foi bem bacana. Então, essas coisas do dia a dia, assim, me fazem ter esperança e alegria, sabe? São muitas coisas mesmo, né? Assim, para nós que somos educadores, sociais, como o Pedro disse, a gente não se desliga, né? Não tem assim, bom, né? Larguei, né? Eu me lembro muito daquelas experiências nossas, Pedro, acho que é até interessante, né, lembrar e compartilhar, né, a experiência que a gente teve também lá na periferia de Nápoles, né, na Itália, a gente teve um trabalho, umas vezes eu e Pedro lá, e era uma experiência porque era da periferia lá de Nápoles, né, e a gente trabalhava em áreas com uma meninada bem difícil, porque era uma meninada que trabalhava onde predominava muito a Camorra, né, que é uma dos grupos, né, mafiosos de Nápoles, né, e eu lembrava quando a gente chegava lá, a gente já chegava cedo, né, porque a gente se hospedava onde tinha as atividades, e muitas vezes ficavam alguns meninos, né, e os outros educadores iam embora, né, e a gente ainda ficava ali conversando com a meninada até tarde e tal, mas enfim, então essa história do educador o educador, ele é 24 horas, né, ele tem sua vida social, familiar, tudo, mas ele sempre está em antenação, em comunicação com as informações, né, então são muitas histórias, né, você falou mesmo de Ana Maria, mesmo no começo, né, Ana Maria vai e volta, uma vez ou outra, a gente está ligando, olha, surgiu um caso, surgiu outro. Bom, mais uma das coisas que eu queria falar, assim, dentro do Pé no Chão, a gente que trabalha muito com essa coisa da arte e da cultura, tem os processos, né?
processo de aproximação, processo de diálogo, processo de identificação, e tem um processo que é próprio do aprendizado do menino e da menina, né? Mas uma das coisas que a gente percebe muito isso é quando o menino, ele chega, a gente começa a constrói um trabalho, né? Vou usar esse termo, né? Um espetáculo, conseguimos construir um espetáculo com eles, com alguns deles, e a gente leva a um espaço de apresentação, né? E aqui em Recife tem um teatro que ele é muito de difícil acesso, Pedro sabe disso, né, que é o Teatro Santa Isabel, né? Eu sei, Eu não sei nem porque o Santa Isabel, né? Porque Isabel demorou para assinar ali, né, o documento para libertar os escravos, mas enfim. E é um teatro que é um glamour aqui em Recife, né? Então são poucas pessoas, poucos grupos que têm espaço, agenda para se apresentar, né? E dentro de uma parceria do intercâmbio que nós tivemos com um angolano, né, o Mestre Pechu, né, de Angola, que conseguimos trazer ele para fazer um trabalho de base com os meninos, né? O primeiro passo que nós tivemos, já que a gente não conseguimos ir à África, vamos trazer alguns pedaços da África para cá, né? E aí trouxemos, Pichu fez um trabalho muito, muito, muito lindo com as famílias, tudo, e conseguimos pisar nesse palco, né? E o brilho no olhar das famílias, porque as famílias também foram ao teatro a ver, né, seus filhos, né, seus representantes na comunidade. Então, isso para a gente é bonito, porque a postura dos meninos em cima de um palco desse, né, mesmo que seja por uma hora ou 2 horas, mas é uma oportunidade de dizer assim, nós podemos também pisar neste palco. Nós também podemos dançar nesse palco, nós também podemos tocar nesse palco. E nós podemos também celebrar a vida e dizermos que estamos livres dentro desse palco, né? E aí a família também, desse lado, vê seus filhos nesse palco e dizer assim, meu filho também tem oportunidade e é possível também estar nesse palco. Então, são momentos como esses que, né, dá essa alegria para a gente, mas assim, dentro de um percurso, né, a gente vai ver um percurso, né, então chegar naquele palco ali, beleza, é uma celebração, é um cume, mas para a gente é muito gostoso também, prazeroso para a gente, e a gente vê todo o processo, né, como você disse, né, um jovem que chegou lá com capuz, né, tudinho, então muitos jovens que chegaram de cabeça baixa, né, e hoje tocar com uma postura diferenciada, dançar, né, as coisas afro, a beleza popular, dizer assim, eu faço parte desse contexto histórico, né, e isso para a gente é essa alegria, e a alegria também passa a ser mútua, que a alegria não é só nossa, né, é a alegria da periferia, a alegria da família, né, a periferia dizer assim, poxa, a gurizada da nossa comunidade tocou nesse espaço, né, e ver que para outros, aquela possibilidade que ocorreu para alguns, ela pode ser também elementos motivadores para tantos outros, né? A gente sabe que a dificuldade do tráfico que existe nas comunidades, a violência, os abusos, né, as prostituições, enfim, mas é assim, também que nas comunidades tem sinal de luz positivo que pode ser ampliado, né? E a gente precisa cada vez mais acreditar nesses espaços, que o poder público também acredite nesses espaços, que o poder público acredite nesses projetos, que o poder público acredite nesses educadores sociais, que são elementos que somam, não que dividem, eles somam e multiplicam esses espaços de possibilidades sociais na arte, na educação, na cultura, na política também, né? Então, isso nos fortalece. E aí, como o Zanza disse, né? Um momento ou outro, a gente vai deparar com um aí pelas ruas, no centro, e a gente recebe um abraço, e a gente recebe, professor, valeu, hein? Né? Então, são coisas como essas, né, que fortalece, e mais uma vez eu abro um espaço, né? Minhas filhas mesmo, elas estudam numa escola privada, mas elas sempre desejam, poxa, ficam pensando nas férias delas, que um dia que eu possa estar levando, né, para esses espaços, porque também é identificação para elas, né, elas começam a perceber essa diferença de espaço de educação, né, que às vezes não proporciona tanto essa relação humana, mesmo que você viva em alguns momentos dentro de uma sala de aula, né, e a arte-educação, ela proporciona aprendizado 24 horas, né, a gente pode, como eu digo, a gente pode entrar num espaço universitário, acadêmico, mas não existe, às vezes, um espaço de aprendizado tão grande como o espaço de rua, nos espaços sociais, nos projetos sociais,
que contribui nessa diferença, né? E isso nos fortalece muito, né? Como o Pedro disse, existe um momento realmente triste, né? Que às vezes a gente reflete assim, se é isso mesmo que eu estou fazendo, onde foi que eu errei, onde foi que erramos, mas tem muitos momentos que nos trazem muito prazer e possibilidade, porque os que os educadores sociais e educadoras sociais fazem nesse país é coisa assim, é espetacular. São coisas assim que são teses e mais teses, são livros e mais livros que vão passar para gerações e gerações. É Os verdade. resultados que a gente tem são super interessantes, mas eu também costumo dizer que o processo é o grandioso, né? Quando a Isso, gente, né, o processo, como o Aldir fala, né, o processo que é grandioso, porque para chegar lá naquele resultado, seja uma apresentação, seja não sei o quê, o processo, ele não sabia nem pegar tal coisa, agora está sabendo pegar, a postura dele era assim, o que que a gente, né? É um trabalho de formiguinha esse nosso também, né? Mas isso mesmo. vejo muito outro caminho, senão esse também, sabe? De a gente insistir nesse trabalho e através da arte, da cultura, das culturas populares, eu vejo uma sabedoria e um caminho muito, muito grande, muito. Eu não vejo a educação largando isso, sabe? Eu acho que precisa cada vez mais estreitar esses laços, assim. A gente vive numa cultura imediatista, né? A gente acha Principalmente que em termos faz hoje e já quer ver o resultado amanhã. Mas o Os resultado números, do né, Pedro? Quero os números, né? isso. E o arte educador não vê isso hoje. Ele vê só muito, talvez nem veja, né? Talvez, mas ele plantou a semente de uma árvore que talvez ele não veja crescer, né? Ou Isso, veja crescer, mas não veja dar os frutos, que é um processo demorado. Então, infelizmente, a gente está numa sociedade hoje, um mundo muito imediatista, né? E isso. isso que é uma coisa que aflige a gente, mas, né? E eu acho que para quem está começando agora com arte educação, para quem trabalha com arte educação, eu acho que pensar que o resultado não é imediato, né? Que não, né? A gente está fazendo alguma coisa para o futuro mesmo, o futuro talvez até distante, mas o resultado um dia vem. A sementinha está plantada ali, a árvore está crescendo, né? Mesmo que a gente não colhe os frutos, mas alguém vai colher, né? Uma das coisas que me Um dia. deixa muito feliz também nesse trabalho, agora eu estou ficando empolgada, Vamos. que me deixa muito feliz com esse trabalho é a quebra dos estigmas, assim, sabe? Da coisa por exemplo, estou lá com uns adolescentes ou umas crianças que são estigmatizados porque a família é de bandido, ou a família, né? Taxando a família isso, família aquilo, quando eles conseguem romper isso é de uma alegria muito, claro, por causa do processo e todo o trabalho que é feito, mas consegue romper também com essa. Eu lembro de uma conversa que eu tive uma vez com uma aluna minha, uma menina, e que ela teve algumas experiências que não foram tão legais, de ter contato com droga e tal, e ela gostava muito de tocar violão. E aí ela falou, Zanza, me ajuda. Daí eu falo assim, ó, eu falei para ela, tu tem várias possibilidades. Mas a minha mãe já sabe, a minha mãe disse que eu já vou virar isso, porque meu irmão também é, meu sei que também é. Eu falei, tu tem escolhas, agora tu tá tendo escolha, te agarra no teu violão e vai à luta. Daí esses dias eu vi ela, tá casada com uma menina, se assumiu no violão, toca. Então, sabe, essas coisas que me dão alegria, quando eles conseguem também quebrar esses estigmas, né, de achar que, não, só porque a família é assim, eu vou ser também, são taxados, né? Principalmente nessa área que a gente atua, né, da vulnerabilidade, né, já tem um preconceito de, ele é atendido pelo Isso. CRAS, ele é, né, ele vai em tal grupo, ele frequenta lá, não, né, e aí quando consegue romper com isso, eu acho que eu fico vibrante porque, de alguma forma, essa nossa sementinha, esse contato que teve com a arte, de alguma forma, deu resultado também, né? Eu costumo dizer que também eles não precisam virar, né? Esses que a gente tem, não precisa virar, não precisa, não necessariamente tem que ser um ator, uma atriz, ou quem tem contato com Sim, música, com sim. isso. Mas se faz o caminho, eu creio que tendo essa experiência,
já vai pensar de uma forma diferente, né? Sim, e isso é interessante, Zanza, que você fala também, porque nós trabalhamos com muitos meninos e meninas que já desde muito cedo muitas coisas já foram negadas, né? Muitas coisas já foram castradas na vida deles, né? E às vezes o que ajuda a dar um dos primeiros passos na vida deles, como uma possibilidade de mudança, é quando eles encontram pessoas que primeiramente lhe escutam, né? Que sentam ali para lhe escutar. Às vezes não fala, não precisa falar nada, mas que oportunizou um momento de escuta, né? Às vezes eu digo, às vezes a gente é o serviço da escuta, né? E aí a gente junto, e às vezes você vai até se identificar em algumas coisas, né? Você vai entender, né? Vai compreender a situação família, tudo. Às vezes eu converso muito com minha esposa, minha companheira, que ela é professora, né? De sala, e às vezes a gente conversa muito, mesmo ela sendo professora de sala, mas né, a gente se conhecemos dentro dos movimentos sociais, tudo, e a gente fala muito no processo do formato de educação institucional, né? Porque os professores também, mesmo não têm a oportunidade de dialogar com o aluno, né? Porque já sai, às vezes, de uma aula para outra, às vezes de uma escola para outra, né? Minha companheira assinando, por exemplo, trabalha nos 3 horários, imagine só, né? Manhã, tarde e noite. Então, às vezes, quando a gente conversa, às vezes, ela diz, poxa, nós como professores, não temos uma oportunidade dessa, de acabar uma aula e chamar um aluno para conversar, né? E às vezes você consegue identificar alguma coisa, mas não consegue ir mais além, porque a estrutura, né, que exige da categoria dos professores também não permite isso, né? Porque você já tem que sair de um espaço para outro, né? Então, por outro lado, a educação social popular, ela permite, né, proporciona, facilita um pouco isso, né, por isso que às vezes dá essa facilidade e contribui muito, e como você mesmo disse, Zanza, mas também isso quando se permite, né, quando a gente trabalha para essas experiências, né, porque na nossa equipe mesmo, né, Pedro, né, vivenciou muitos momentos como esse, nas nossas reuniões pedagógicas, né, os casos que a gente vai trazendo, né, vai compartilhando, vai entendendo, vai fazendo entender a cada momento, né? E também chegam os momentos que a gente diz assim, olha, aqui a gente não dá para ir mais, né? Já chega os limites, né? A gente tem que passar para uma outra etapa, tem que passar para uma outra ação, né? Mas são essas visões, mas tudo tem a partir de um princípio, né? Ou é uma escuta, é um olhar, é uma fala. Muitas vezes, né? Como eu sou ilustrador também, né? Pelo Vesmir, eu levo muitas atividades de desenho para o espaço da rua. Quantos os desenhos fala, né, nos apresenta tanta coisa, né, da violência, da carência, da ausência, né, enfim. Então, o desenho em si, às vezes, é uma janela que não foi permitida de outra forma, mas foi me permitida através de um papel A4, né? O papel A4 me permitiu uma entrada, possibilitar a ver que tipo de diálogo, de olhar ou de conversa, porque as atividades também dentro do Pé no Chão, a gente vai fazendo a partir dessas situações, né? Então, olha, um passeio cultural, a gente, olha, vai construir um passeio, mas não é porque o passeio em si, mas o passeio a gente vai pegar a gurizada, uma turminha, a gente vai sair junto, mas nessa saída a gente vai provocar algumas coisas, né? E aí surgem outras histórias, mas o passeio cultural, né? Mas o passeio cultural a gente teve um objetivo de ir para uma praia, para um parque, para uma coisa, né? Ou com alguns, né? As atividades também com as famílias, com as mães também são outras, né? Olha, vamos fazer uma tarde, mas a gente também vai com outros objetivos, mas porque algumas coisas começou a nos apresentar, né? Então, dessas possibilidades enriquecedoras é que a gente vai construindo também as pontes internas, né? De família, comunidade, com o projeto.